Olha o que acaba de chegar, meu Enem! É isso mesmo! É um lote exclusivo de mitocôndrias! Um lote exclusivo de mitocôndrias! Repara na beleza! Sem lapidação, lindo design, muito bom gosto, a mitocôndria produz energia para todas as atividades celulares. É isso mesmo! É principalmente nas mitocôndrias que acontece a respiração celular. Põe aí na tela, põe aí na tela. O que é isso? O nosso telefone para comprar agora? Melhor ainda, é a equação química, meu bem, da molécula orgânica obtida dos alimentos reagindo com gás e oxigênio. Resulta em quê? Resulta em quê, produção? Em gás carbônico, água e energia. Tudo isso acontece principalmente onde? Na mitocôndria, coisa linda! Olha o trabalho de acabamento da natureza. É biologia, é química, é tudo isso e muito mais. Vai ficar sem, meu Enem? Não vai, né? Roda a vinheta. Hora do Enem no ar com um papo sobre biologia. Doença de Chagas, leishmaniose, malária, tudo isso cai no Enem. Uma ótima chance para você pensar sobre a proteção à sua saúde e de toda a sociedade. Por isso a gente celebra e conversa com Carolina Batista. Ela é diretora médica aqui na América Latina da iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas. Daqui a pouquinho, porque antes a gente cura as nossas dúvidas com a professora Mônica Waldhelm. Seja bem-vinda mais uma vez. Olá, querido. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Química, física e biologia. Estão tudo misturado ali na prova de ciências da natureza, tô certo? Na prática, o que a gente vê é que a biologia tem se articulado nos últimos exames mais com a química e com a geografia, e um pouco menos com as outras disciplinas. Desses assuntos interdisciplinares, quais costumam aparecer mais no exame? Olha, as questões relativas à saúde e à ecologia são, por natureza, transdisciplinares, são mais que interdisciplinares. São questões cuja problematização exige um olhar assim que você tem que transitar pelos diferentes campos. Então, bora ver um exemplo? Vamos. Chega mais, professor Fabrício. Estamos na hora do Enem para resolver mais uma questãozinha a respeito da nossa famosa biologia, que costuma ser abordado bastante em prova, relacionando conceitos a respeito da ecologia. Acompanha comigo, por favor. As sacolas plásticas são utilizadas em grande quantidade no Brasil por serem práticas, leves e de baixo custo. Porém, o tempo necessário para que sofram degradação nas condições do meio é de, no mínimo, 100 anos. Com o intuito de reduzir o impacto ambiental desses produtos, as sacolas biodegradáveis foram introduzidas no mercado. Essas sacolas são confeccionadas de um material polimérico que confere a elas uma característica que as torna biodegradáveis. Se preocupe bastante com essa palavra, ok? A partir desse princípio, qual a característica das sacolas biodegradáveis? O texto faz referência. Galera, é muito importante que você tenha uma preocupação com algumas substâncias que são lançadas no meio ambiente, porque muitas delas não conseguem sofrer ação dos famosos decompositores. Eu preciso que você se preocupe bastante com um conceito bem básico que recebe o nome de decomposição. É preciso ter noção do que se trata esse processo e, principalmente, quais são os seres vivos que realizam essa decomposição. Primeira coisa que você precisa ter em mente, portanto, o que é a decomposição? Nada mais é do que a transformação de moléculas orgânicas. Lembre que uma molécula orgânica é uma molécula que apresenta carbono ligado a hidrogênio. Na biologia, as moléculas orgânicas mais importantes para mim são carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. O que consiste a decomposição? Transformação de matéria orgânica em matéria inorgânica. Perceba então que essa transformação ela vai ser feita por algum tipo de ser vivo, que é justamente o decompositor.
Só que os decompositores, eles são grupos específicos de bactérias e de fungos, ok? Quem faz decomposição, portanto, são as bactérias e os fungos. Mas toma cuidado para não afirmar que toda bactéria e todo fungo realiza esse processo de decomposição. São grupos específicos desse reino, do reino Monera e do reino Fungi. Então, não pensa que são todos os seres vivos desse reino. Todas as bactérias? Não. Um grupo específico, as bactérias decompositoras. Todos os fungos? Também não. Um grupo específico, os fungos decompositores. Então, qual é o fundamento básico? Transformação de matéria orgânica em matéria inorgânica. E é muito importante que você lembre que esses seres vivos realizam esse processo porque é bom para eles. Porque eles vão utilizar aquilo como matéria-prima para eles produzirem energia. E o produto, que é a substância inorgânica, essa sim vai ser liberado no meio ambiente. Ambiente aquático ou ambiente terrestre, de qualquer forma. Se eu aumento a quantidade de matéria inorgânica no ambiente, eu vou estar beneficiando os produtores, já que esses produtores eles não conseguem obter a matéria orgânica direto do meio. Eles pegam a matéria inorgânica e conseguem produzir o próprio alimento. Por isso que a decomposição é um processo muito importante na ciclagem, na reciclagem dos nutrientes. E é justamente isso que o enunciado aborda para a gente. E aí a gente precisa chegar a uma conclusão partindo do princípio que uma substância biodegradável é uma substância que consegue ser degradada no meio ambiente pela ação desses micro-organismos. A qual característica das sacolas biodegradáveis o texto faz referência? Letra A, elevada massa molecular do polímero. Ser biodegradável não quer dizer nada disso. Espessura fina do material que as constitui, também não mostra nenhuma coerência. Baixa resistência aos líquidos nas condições de uso. Eu preciso marcar alguma questão que mostra a respeito da degradação. Letra D, baixa resistência ao ataque por micro-organismos em condições adequadas. Se eu tenho micro-organismos e os ambientes estão favoráveis, eles podem agir sobre aquele material utilizando em benefício próprio e liberando no ambiente substâncias inorgânicas. Portanto, galera, gabarito oficial, letra D. Maravilha! De cara, eu quero chamar atenção para a dica de interpretação de texto que o professor Fabrício deu. A importância da palavra biodegradável. Por que a gente sabe que ela é importante? Ela se repete. Ela está no texto e no comando. Repara só. Antes de passar para a questão, professora, o Lanzarope quer fazer uma pergunta. Oi, professora. Tudo bem? Então, o professor Fabrício diz que a decomposição acontece quando a matéria deixa de ser orgânica e vira inorgânica. Então deixou de ter ligação entre carbono e hidrogênio na composição do saco plástico? Na verdade, em moléculas orgânicas, você tem ligações carbono-carbono e carbono-hidrogênio. Na decomposição, porque aí a gente também tem que fazer uma distinção. Você tem decomposição em condições aeróbias, quer dizer, com presença de oxigênio, em que você tem como produtos água, gás carbônico e o resultante da quebra dessa molécula orgânica, geralmente uma biomassa, e em condições anaeróbias, quer dizer, sem oxigênio, você tem a produção também de água, de biomassa e de metano. Então, na verdade, quando você tem a decomposição de uma molécula orgânica, você tem a quebra das ligações daquele polímero principal. Então, não são fragmentos idênticos, né? Você tem produtos, né, de acordo se é aeróbio ou anaeróbio, formação de moléculas inorgânicas como produto, mas você pode também ter, por exemplo, o metano não é uma molécula orgânica e ele tem ligação carbono com hidrogênio, uma molécula, então, na verdade, o que define uma molécula orgânica, além dessas ligações carbono-carbono e carbono-hidrogênio, no caso das moléculas orgânicas naturais, é elas serem sintetizadas por seres vivos. Vem cá, os micro-organismos comem a sacola plástica? Não é que eles comem,
Eles, né, absorvem nutrientes a partir dessa facilitação que ocorreu pela quebra da molécula. Então, não é uma coisa assim, vou devorar a molécula. Mas essa quebra química é um processo físico-químico, mas principalmente uma reação química que acontece. Você tem enzimas atuando naquela molécula que está sendo degradada. Questão 59 da segunda aplicação do Enem 2016, Caderno Azul. Ela aborda a ecologia. E esse é um tema chave, assim, central para o Enem, tá certo? Muito. Tem caído muita questão de ecologia e com essa abordagem de bioquímica, biogeografia. Então, o candidato tem que ficar ligado. O professor Fabrício disse que os grupos de moléculas orgânicas mais importantes para o Enem são carboidratos, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. Por quê? Porque são a base da vida, né? Você vê, por exemplo, proteínas, além de todo o papel enzimático essencial para que o metabolismo ocorra, elas têm papel de hormônios, têm papel estrutural, lipídios, como moléculas energéticas, assim como os glicídios, né? Ácidos nucleicos, é toda informação genética. Então, essas moléculas orgânicas são a base da vida. Alguma outra consideração sobre a questão, professor? É uma questão só que eu levantaria, que o professor Fabrício até fala, da importância dos decompositores nessa ciclagem de nutrientes, né, e que as plantas absorvem a água e também absorvem esses nutrientes. Lembrar ao candidato, né, que a planta não precisa dos nutrientes para fazer fotossíntese. Para fotossíntese, ela vai usar energia luminosa, usar gás carbônico e usar a água. Mas os minerais, esses nutrientes, são necessários para que a planta faça outros processos, produzir hormônios, produzir pigmentos. Então, só para lembrar isso, para não colocar lá como água e sais minerais como sendo materiais necessários para a fotossíntese, porque não são. Entre as outras alternativas de resposta, tem alguma que pode confundir o candidato? A opção ela é uma opção mais restrita. Quer dizer, no comando da questão, teria que ter dito que realmente aquele plástico ou aquela substância biodegradável feita especificamente para ser degradada, a estratégia utilizada pelos cientistas seria colocar cadeias abertas. Então, que isso facilitaria a degradação. A resposta a ela é uma resposta que seria mais específica se o comando da questão estivesse indo para esse lado. Com todo respeito, mas só fazer um questionamento aqui. Eu vi lá na letra A um negócio chamado polímero. O que é isso? São macromoléculas, poli, né? Muitos, né? Vários. São macromoléculas formadas por unidades estruturais menores, que a gente chama de monômeros, mono de um. Então, por exemplo, uma proteína, uma macromolécula formada por quais unidades menores formam uma proteína? Aminoácidos. A questão fala sobre o impacto do uso das sacolas plásticas. Quais são as consequências para o nosso mundo hoje? Muitas. Além da própria questão, se a gente pensar assim, polui o ambiente, claro, mas polui por quê? Primeiro porque o plástico comum leva aí, no mínimo, dependendo do plástico, sem ser o biodegradável, porque mesmo o biodegradável, tá, pode levar 2 anos para se degradar. Em condições especiais, ele leva alguns meses. Então, também não achar que porque é biodegradável que vai sumir. O plástico comum leva, no mínimo, 100 anos. Às vezes 200, alguns 400, depende do tipo de plástico. Tem a questão do assoreamento de rios, de lagoas, entupindo bueiros. Então, quando chove, tem enchentes que causam todo o transtorno, não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista social mesmo, né? Com doenças que são leptospirose, morte de pessoas. E tem a questão de morte de animais. Não só, o pessoal pensa só nas tartarugas, né? Não são só tartarugas. Muitas aves, muitos mamíferos morrem engasgados comendo esses sacos plásticos, porque pensam que é comida que está na água. Que outras ações estão surgindo para diminuir o nosso impacto no meio ambiente? A gente fala, por exemplo, muito dos 5 R's, né? Você tem, assim, algumas variações, mas basicamente seriam reciclar, reutilizar, reduzir, repensar e recusar. Porque eu também posso me recusar a consumir produtos de empresas, por exemplo, que utilizem trabalho escravo, né, que não tenham nenhuma preocupação com a sustentabilidade. Então, a gente tem que usar a consciência cidadã também na hora de consumir. Eu acho que o reduzir é o grande desafio, porque reduzir o consumo numa sociedade capitalista é muito complicado. As pessoas querem consumir, né, mais. E aí esquecem que, ao consumir, não só você colaborou para dar valor a um produto que usou matéria-prima, impactou o ambiente para que ele fosse produzido, como também depois ele rapidamente se torna obsoleto, isso já é programado, né? Então, reduzir o consumo é um desafio. A logística reversa, muitas empresas estão investindo nisso. Quer dizer, a própria empresa que produz o refrigerante já começa agora, por exemplo, a receber as embalagens e oferecer um desconto para quem
trouxer a embalagem, trocar. Da mesma forma, eletrônicos. Então, já existe essa preocupação. A racionalidade nas embalagens. Então, por exemplo, teve uma fábrica de bombons que criou uma edição de bombons que a embalagem era comestível, a embalagem interna, pelo menos. Então, associava ali um a mais naquele produto, ecologicamente falando. O pessoal tem que lembrar que reciclar tem impacto ambiental. Reciclar, nem tudo pode ser reciclado. Ao reciclar, você já produziu já tem aqueles produtos, então já se gastou recurso, já se impactou o ambiente e a própria reciclagem também tem algum impacto. Então, claro que é melhor do que não reciclar, mas reciclar não é a saída. O melhor seria mesmo reduzir. Ficou ligado? Tudo isso pode servir para inspirar sua redação se esse tema aparecer. Então fica ligado. Para terminar o papo, professora, quando o conteúdo de ecologia é ensinado na escola? Tradicionalmente, é mais comum nos livros didáticos, nos currículos, ele ser ensinado no 3º ano. E para quem quiser pesquisar e ajudar a salvar o planeta, qual é a dica? Acho que mudar, repensar suas atitudes, procurar, por exemplo, tem um documentário que é maravilhoso, que eu sempre passo para meus alunos, que se chama A História das Coisas, que fala justamente para pensar um pouco, né? Quando eu consumo, quando eu compro alguma coisa, o que está por trás em termos ambientais, em termos econômicos, em termos sociais. Professora, muitíssimo obrigado mais uma vez pela presença e por toda a ajuda. Epidemias, endemias, vírus, vetores. Esses conteúdos que você tanto estuda para a prova de biologia são parte do dia a dia da nossa convidada. Ela é diretora médica da iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas, a DNDI, aqui na América Latina. Então seja bem-vinda, Carolina Batista. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Carolina, conta pra gente o que é a DNDI. Bom, a DNDI é uma organização sem fins lucrativos, criada em 2003 por organizações como Médicos Sem Fronteiras, o Instituto Fiocruz, o Instituto Pasteur, a OMS, a Organização Mundial de Saúde e outras organizações pelo mundo, e que tem como objetivo principal desenvolver medicamentos para as doenças negligenciadas, doenças que acometem pessoas que vivem em áreas remotas, em áreas de difícil acesso e pessoas que, na sua maioria, vivem em situação de pobreza pelo mundo. A Organização Mundial de Saúde define essas doenças como 17 doenças e a DNDI, até hoje, desde a sua criação em 2003, desenvolveu 7 medicamentos para essas doenças, incluindo malária, doença de Chagas, leishmaniose e doença do sono, uma doença que acomete pessoas na África. Acho que o interessante dizer sobre a DNDI é que todos esses medicamentos que a gente desenvolveu até hoje e toda a pesquisa que a gente vem fazendo sempre tem como objetivo criar medicamentos que sejam para que chegue nos pacientes. A gente não quer criar um medicamento que fique na prateleira de um centro de saúde ou que fique na prateleira de uma grande empresa farmacêutica. A gente desenvolve esses medicamentos sem patente, então a gente cria um medicamento de uso público para que qualquer que seja o laboratório, seja ele privado ou público de qualquer país, ele possa desenvolver esse medicamento. Então a gente dá toda a receitinha de bolo lá da patente, como é que faz, como é que é a fórmula, para que esse medicamento esteja acessível aos pacientes. E também, claro, que sempre levando em conta que a gente faz com que esse medicamento seja ou a nenhum custo ou a custo muito baixo para os governos, para que ele chegue da forma mais fácil e com menos custo para os pacientes, porque esses pacientes eles não têm condições de comprar esses medicamentos. E por que elas são consideradas doenças negligenciadas? Apesar dessas doenças acometerem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, mais de 1/7 da população do mundo tem uma ou mais dessas doenças. Infelizmente, elas não atraem o interesse de grandes empresas farmacêuticas, de grandes pesquisadores, para desenvolverem medicamentos, vacinas, diagnóstico para elas. Simplesmente pelo fato de que ela acomete pessoas que vivem em áreas de pobreza, pessoas que vivem em áreas remotas, que são, por exemplo, afetadas por conflitos na África, na Ásia, na América Latina também. Então, são doenças que são causadas pela pobreza, mas elas também perpetuam a pobreza, porque elas diminuem a capacidade de produção das pessoas, a capacidade de aprender, a capacidade de ser um indivíduo que colabora para o crescimento da sua sociedade. E como é o trabalho de vocês aqui no Brasil? A sede é no Rio de Janeiro e responde para todos os projetos da América Latina, desde o México até a Argentina. A gente trabalha desde laboratórios em universidades como a Unicamp, a USP, a Fundação Oswaldo Cruz, hospitais pelo Brasil, no Piauí, no Rio de Janeiro, no Pará,
E a gente trabalha com alguns cientistas buscando centenas de milhares de moléculas dentro de um laboratório e tentando ver quais dessas moléculas vão ser eficazes em matar os parasitas, em ter uma eficácia para tratar esses medicamentos. Uma vez que a gente veja que uma dessas moléculas, se a gente tem muita sorte, ela deu certo in vitro, como a gente chama, no laboratório, a gente passa, então, para os testes em voluntários saudáveis, em pessoas saudáveis, para ver se aquele medicamento não faz mal. E o nosso grande objetivo, e a gente já conduziu estudos aqui no Brasil, é checar se esses medicamentos eles respondem bem nas pessoas que têm a doença, se ela vai ficar curada daquela doença. E no resto da América Latina, a situação é parecida com o Brasil? Sim, muito parecida, mas também a gente tem desafios diferentes na América Latina. Eu acho que o importante de falar do nosso trabalho na América Latina, por exemplo, é que um país como a Bolívia, onde a gente já trabalha há tantos anos e que é o país mais afetado pela doença de Chagas no mundo, por exemplo, os primeiros estudos clínicos que foram conduzidos no país para testar novos medicamentos para a doença de Chagas foram desenvolvidos pela DNDi. E até a gente chegar nesse processo, a gente teve que escolher centros de estudo, capacitar profissionais, médicos, de laboratório. E a gente também trabalhou muito próximo dos pacientes, porque para nós é importante entender quais são as necessidades dos pacientes que sofrem. Eles moram em áreas muito difíceis, nas montanhas da Bolívia, por exemplo. E hoje em dia a gente trabalha na Colômbia, no Peru, com doenças como a leishmaniose cutânea e outras doenças. Você também trabalhou no Médicos Sem Fronteiras. Conta pra gente um pouquinho. Bom, foi uma experiência maravilhosa na minha vida. Até hoje, eu sou uma grande fã da organização. Na verdade, eu me tornei médica porque eu sonhei em trabalhar com os Médicos Sem Fronteiras, quando eu li a respeito. E hoje, trabalhando na DNDi, é muito com o mesmo tipo de população, né? Trabalhar no Médicos Sem Fronteiras foi uma grande experiência como médica, mas também, sem dúvida, como ser humano. E tem alguma experiência que te marcou, que você gostaria de contar pra gente? Eu acho que uma experiência que me marcou muito foi na minha primeira missão de médica. Eu fui para a Somália, um país que, enfim, sofre de conflito, guerra, desnutrição, epidemias. Então, era um conjunto de tudo aquilo que você sonha e tem medo de atuar naquele contexto. Então, eu cheguei lá e eu me lembro desse paciente, o nome dele era Abdi Bariari, um menino muito pequenininho, de 3 anos, e ele sofria de leishmaniose visceral. E a gente estava no hospital e a mãe dele veio carregando esse menino no colo, 3 dias caminhando no deserto, era uma região próximo da fronteira da Etiópia, e ele muito doente, a gente realmente achou que ele não ia sobreviver. O Hospital de Médicos Sem Fronteiras era um único hospital em centenas de quilômetros, então era essa opção que as pessoas tinham de vida ou morte mesmo, e a gente tinha um hospital muito bem equipado, e a gente começou a tratar o Abdi. Ele melhorou, depois de mais de um mês de tratamento, ele voltou para casa, ele estava desnutrido, a gente tratou ele não só para a doença, mas também para a desnutrição. E a mãe dele sempre me falava que ela estava muito agradecida, muito agradecida. E aí um dia, bom, trabalhando lá, final do ano, a gente totalmente imerso na loucura do trabalho, no desafio e na tristeza, na dor, mas na alegria. Era dia de Natal, 25 de dezembro, e a mãe dele chega no hospital com um cabritinho, um bodinho para me dar. E ela me deu como forma de agradecer ao filho dela ter melhorado. Agora, doenças, epidemia, vetores, são assuntos clássicos do Enem. Por que é tão importante a gente falar nesses assuntos? Bom, primeiro que eu acho que o Enem ele sempre vai focar em assuntos que são importantes para a atualidade. Sem dúvida nenhuma, a gente vai cada vez mais estar exposto a isso. E eu acho fundamental que a gente, não só para passar no Enem, eu espero que todo mundo que esteja vendo isso estude, passe no Enem, né? Mas que isso é importante para a nossa vida, para que a gente possa entender como também a gente pode contribuir para que isso não aconteça, mas que a gente também possa informar as pessoas ao nosso redor. Agora, para quem tem dificuldade em biologia, qual é a dica? Biologia é um pouquinho complicado mesmo, mas se a gente pensar, para mim ajudou assim, eu sou médica hoje, mas a biologia nunca foi o meu forte, eu era boa em química, eu era boa em matemática, eu era boa em física e gostava de história. Quando eu decidi que eu ia fazer medicina e por acaso eu fazia engenharia química por 2 anos e aí eu decidi mudar e ser médica, porque eu vi um artigo sobre Médicos Sem Fronteiras e quis seguir esse sonho, eu tive que estudar biologia e para mim foi, o que me ajudou muito foi começar a ver isso, começar a ver que tudo ao meu redor tinha a ver com biologia. E para quem quer saber mais sobre a DNDi e quiser participar ou até mesmo ajudar? Bom, hoje a DNDi tem um site na internet, vocês podem ir, DNDial, de americalatina.org, e lá a gente tem histórias dos pacientes, um pouco conta a história dos 7 medicamentos que a gente já desenvolveu, como foi todo o processo, como é que a gente trabalha, quais são os nossos parceiros, a gente tem um monte de parceiros pelo mundo inteiro, e também a gente está nas mídias sociais, a gente está no Facebook,
Facebook, é só botar lá a DNDI, no Twitter, e você vai descobrir mais como é que a gente trabalha. Carolina, muito obrigado mesmo pelo bate-papo e todas essas informações. Parabéns, viu? Obrigada. Tá vendo, galera? Estudar é saúde, é atitude, transforma. O Enem é só o primeiro passo para você mudar o mundo. Ou melhor, inventar o seu mundo. Vá em frente, em frente. Até a próxima.